O Boca a Boca é um espaço de conversas que transformam, e ele é um oferecimento da Nova Odontologia, porque lá cada sorriso é cuidado com verdade e com alma. Porque cuidar da nossa boca vai muito além de cuidar só de dentes. Cuidar da boca é cuidar do que ela diz, do que ela sente e do que ela manifesta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boca a Boca. A fé deveria unir, mas ela ainda separa. A religião que deveria libertar e acolher ainda nos prende. E o boca a boca de hoje é um papo sem filtro para falar de uma realidade que é muito presente na nossa cultura, a intolerância religiosa. E para isso, eu recebo aqui comigo o professor, advogado e historiador José Guilherme Baggio. Seja muito bem-vindo a esse episódio do Boca a Boca. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado a todos que nos assistem aí. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao convite que vocês me fizeram, ao convite que você me fez. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo um papo, conversando e falando de assuntos que são tão relevantes e importantes para a sociedade aí, porque a religião está sempre permeando os assuntos sociais, ela está inserida nos assuntos sociais, ela une, ela congrega as pessoas e eu acho que a gente precisa conversar mais sobre religião e o que que é essa religião, o que que essas religiões influenciam no dia a dia a gente, que valores que elas pregam, né? Que a gente, para a gente poder evoluir como sociedade, como ser humano. E é um papo complexo, é um papo bastante interessante de se fazer e de se dialogar. Mas eu, antes de tudo, te agradeço o convite mais uma vez. Para mim é uma honra você ter aceitado. Eu sou uma admiradora muito grande sua, daquilo que você faz. Frequento o terreiro da sua família, gosto muito. Então, a minha admiração partiu daí. E eu pensei que você deveria sim estar aqui conosco, porque você não vem para falar só de Umbanda. Eu te agradeço imensamente. Achei a tua iniciativa muito legal e é uma contribuição para a sociedade no geral a gente conversar, porque a gente vai veicular isso no meio social, numa mídia social em que alcança um grande número de pessoas e que precisam ter cada vez mais esclarecimento. Com certeza. José, vamos falar. Nós moramos aqui em um país muito rico culturalmente. Nós sofremos influências de várias culturas diferentes. Sofremos influências de negros, italianos, indígenas. E a Umbanda, por exemplo, é uma religião também que carrega esses traços culturais, né? Tanto os traços indígenas como os afrodescendentes. Por que que mesmo a gente vivendo em um país com uma diversidade cultural tão grande, essas religiões ainda são, não digo que são religiões criminalizadas, mas são religiões que ainda sofrem muito preconceito. Não são religiões criminalizadas, são religiões que sofrem uma discriminação muito grande. A gente tem que entender, em primeiro lugar, historicamente, que a Umbanda ela se forma por uma mescla. Ela se forma por uma mescla de culturas, assim como o Brasil. O brasileiro é formado por uma mescla cultural, porque o brasileiro, antes do termo bastante europeu tido como descoberto, né? Antes de descoberto pelo europeu, o Brasil já havia aqui toda uma sociedade, havia todo um povo, havia toda uma comunidade que nós chamamos de dono da terra, que são os índios. Então, a Umbanda, ela já vai ter nesse território que nós estamos hoje toda uma religiosidade, uma forma de culto a Deus. Logicamente, com a chegada do europeu e também com a diáspora, com a trazida forçada do africano para cá, a gente vai ter um encontro, um choque cultural bastante intenso.
e vai, nesse choque cultural, se criar uma religião, porque a Umbanda traz, sim, traços do dono da terra, do índio, a Umbanda traz traços do africano e, logicamente, a Umbanda vai amalgamar determinados traços do cristianismo. Alguns historiadores, alguns pensadores a respeito da religião vão vão defender a posição de que esse traço do cristianismo foi imposto, outros vão dizer que esse traço do cristianismo ele foi amalgamado naturalmente, mas enfim, a Umbanda faz essa mescla, essa junção de povos e, se você for parar para pensar, há uma predominância, sim, da tentativa de cultura europeia, em detrimento do indígena, que muitas vezes a gente até esquece, e do africano. E esses 2 segmentos sofrem preconceito, sofrem um tremendo preconceito. Então, logicamente, como a Umbanda agrega a si essas culturas, a Umbanda também vai ser discriminada, vamos dizer assim. Ela não é criminalizada, porque não é crime, mas não nos esqueçamos que as primeiras manifestações da Umbanda nos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, Salvador, nós temos sim a intervenção da polícia, nós temos sim o fechamento de determinados centros de Umbanda, né? Que muitas vezes ainda nem esse termo se usava Uhum. muito o termo o baixo espiritismo. Há um livro muito interessante de um jornalista, se não me engano, carioca, chamado No Mundo dos Espíritos. Ele se chama Leal de Souza. E o Leal de Souza, ele era um jornalista que ele ia a esses locais aonde ocorriam determinadas reuniões, que a gente não podia ainda chamar de Umbanda, porque a Umbanda não tinha propriamente esse nome. Denominava-se muito o baixo espiritismo, nomes pejorativos para aquilo que a gente hoje chama de Umbanda e que se estabeleceu como religião. Na época ainda não havia, no começo do século passado, essa força que existe hoje. Então, Léo de Souza faz muitas descrições a respeito desses cultos de Umbanda que ocorrem. E, logicamente, ele vai narrar que a polícia às vezes chega, às vezes a intervenção, às vezes ao fechamento. E isso é traço, lógico, de um preconceito ligado à raça, ligado ao africano, ligado ao indígena. Então a Umbanda sofreu, e eu acho que nós estamos em novos tempos. Me parece que novas perspectivas, novos horizontes vêm por aí. A gente vem discutindo hoje ela abertamente em meios sociais. As mídias sociais também permitiram que a gente falasse sobre ela, porque os cultos de Umbanda, mesmo quando eu era mais novo, minha família sempre foi umbandista, meu tio era umbandista, meu tio fundou um terreiro, eh, parece que era tudo muito velado ou segredado, não se podia falar muito abertamente. Isso trago eu recordações de criança, de novo, porque apesar de eu ser umbandista, eu estudei num colégio católico. A minha família ser umbandista, eu estudei no colégio marista. Então, assim, não era uma coisa muito bem, eh, recepcionada pela sociedade como boa, você dizer que você ia a um culto de umbanda, uma sessão desse tipo de espiritismo. Então, hoje a Umbanda vem se firmando com mais seriedade na sociedade, não ela se firmando com mais seriedade, não seria essa a palavra. A sociedade vem respeitando, mesmo porque a pauta sobre o respeito e tolerância hoje se fala muito mais do que se falava há 20 anos atrás, né? Com certeza. E eu vejo isso até no próprio umbandista, porque eu conheço muitos e eu já fiz isso, de quando as pessoas perguntam qual é sua religião, a gente responde, eu sou espírita. Ah, sim, sim, As pessoas têm esse medo, né, do julgamento e sim, do sim, preconceito sim. de quem está Porque ouvindo. existe.
Porque existe, porque existe. Se você for a um lugar, a um, a concorrência de um trabalho, a tentativa de um emprego ou a roda de alguns amigos, você sabe que você pode sofrer reprimenda sim, porque as pessoas têm preconceito. As pessoas acreditam que há um culto de seres negativos e, enfim. Então muitas pessoas ficam muitas vezes com medo de exteriorizar a sua religião por reprimenda ou por serem discriminadas, por serem afastadas e, enfim, isso é comum, a gente sabe disso, a gente sabe, isso é prática comum do dia a dia e que a maioria do umbandista sabe disso e sofre isso, digamos assim. E como você falou, né, a Umbanda ela sofre a interferência e ela agrega muitas coisas de muitas culturas diferentes, como os negros e os indígenas. Então, eu acredito também que esse preconceito ele venha antes aí travestido de racismo. Com Porque as certeza. pessoas associam, né, por exemplo, a Umbanda, como era chamado antes, você vai saber explicar melhor, a macumba a um ritual exclusivo para negros, uma A coisa que faz Umbanda, parte da cultura negra, né, ou do indígena. a Umbanda, ah, ela terá muitos segmentos. Então, se você for conversar com diferentes umbandistas, você vai encontrar amigos. Eu vou a Umbanda, eu também gosto de lá. Como é que é lá na tua casa? Lá é Umbanda esotérica. Não, na minha casa é Umbanda branca. Não, na minha é Umbanda molocô. Na minha é Umbanda trançada. Na minha é Umbanda mista. Então, a Umbanda, ela é um grupo celular, vamos dizer assim. Ela é um grupo de células. Então, cada casa ela tem o seu modo operando, de operar, de trabalhar, de cultuar e que corresponde às aspirações daquele grupo que frequenta aquela casa por afinidade. A Umbanda tem esse traço. Então, o que acontece? Quando nós falamos da Umbanda, por ela ser tão plural, os umbandistas tentam, de certa forma, achar uma única origem para a Umbanda. Então ela surge de tal lugar, ela surge da Umbanda branca kardecista, vindo lá do Zélio de Moraes, que é uma figura importantíssima para a história da Umbanda. Outros grupos vão dizer: não, a Umbanda não nasce da mesa branca kardecista, a Umbanda nasce da macumba feita por aqueles grupos marginalizados que viviam à margem da sociedade e que não queriam se regularizar como instituição religiosa, que faziam seus ritos, tocavam os tambores, os atabaques, dançavam, batiam palma, cantavam. Uma parte desses grupos, que a gente denomina macumba, a macumba que se fazia, por exemplo, no Rio de Janeiro, e o termo macumba, inclusive, traz uma série é um termo que traz uma série de ideia preconceituosa, né? Porque traz essa ideia de preconceito justamente porque era feito pelos negros. eh, Essa parte da população, essa parte que acredita que a Umbanda veio da macumba, vai chamar para si a origem da Umbanda, assim como aqueles que vieram da parte do Zélio, da parte da Umbanda branca, vai chamar para si também a origem da Umbanda. Ocorre que a Umbanda não tem só uma origem, porque se a gente pegar a história, a Umbanda tem rituais de norte a sul em um país continental, de dimensão continental. Então, quantas Umbandas surgiram? Quantos tipos de culto surgiram? Surgiram muitos. E o que que se via em comum? A incorporação. Então, quando o preto velho incorpora, ou quando o caboclo incorpora, ele não pergunta: esse terreiro aqui é de Umbanda branca, esse terreiro aqui é de Umbanda trançada, terreiro é de Umbanda mista. Isso não interessa a ele, nem ao preto velho, nem ao caboclo.
Isso não nos interessa, não interessa o espírito que vem praticar a caridade para acolher a necessidade daquele indivíduo que está ali procurando. Ele não pergunta a origem daquele culto ou como é que se faz aquele culto. O médium, na sua boa vontade, sente a presença do mentor, manifesta, incorpora, ele faz seu trabalho, ajuda quem precisa, enfim, isso são questões humanas. Então, há preconceito de fora da Umbanda para dentro da Umbanda, ou seja, há preconceito daqueles que não estão na Umbanda e que têm preconceito para com o umbandista. Isso existe. E isso aí não preciso nem dizer que nós estamos careca de saber. Mas há preconceito de umbandista para com umbandista. Por quê? Porque a Umbanda é diversa, a Umbanda é múltipla, cada casa tem o seu segmento, cada casa tem sua ritualística, e aí os umbandistas brigam para dizer, não, na minha casa é o jeito certo, e na sua não é. E na verdade a Umbanda, ela é, ela é uma, digamos assim, uma energia viva, divina, que se amolda à individualidade de cada um. Ela se amolda à maneira, ao magnetismo de cada um. E cada um vê ela, enxerga ela da maneira que bem entende, comungando do valor da fé que todos nós temos. Há um livro muito bonitinho de um grande escritor que nós podemos dizer, na minha opinião, seria o grande escritor de Umbanda, que é Rubens Saraceni. Ele tem um livro que deve-se ser um pouco difícil de se encontrar, porque é um livro muito antigo, que se chama Umbanda, um culto à natureza, e ele vai dizer exatamente isso que eu falei. A Umbanda é uma energia viva e divina que se amolda ao olhar de cada uma das pessoas que aderem ao seu culto. Porque a Umbanda, ela respeita a individualidade de cada um. Então, como cada um tem uma forma de enxergar algo, a Umbanda respeita isso completamente. Quantos, quantos enxergam a imagem de Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, como aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, Maria, branca? Nós, brasileiros, temos Nossa Senhora Aparecida, negra. Quantos enxergam a Iemanjá africana, ah, com a pele escura? Quantos enxergam ela branqueada? Então esses valores culturais são irrelevantes para o sagrado dom da fé. Isso não nos interessa. O que interessa é como aquele indivíduo comunga a fé e como aquilo transforma ele para melhor, não para mais preconceituoso. Então nós temos que trabalhar para extinguir o preconceito e não para fomentar mais ele. E você sabe que existem lugares que aumentam esse preconceito, há discussões que vão acirrar esse preconceito. Então, assim, respeitemos a individualidade. Se o outro enxerga daquela forma e aquilo faz bem a ele, respeite o outro. Se o outro enxerga de outra forma, respeite também a forma que o outro cultua. Porque no final das contas, todos nós queremos só o bem-estar que a religião ou a fé, não vamos falar de religião, porque fé é uma coisa, religião é outra, que a fé pode nos dar, né? Eu acho que esse é o principal da Umbanda. E é uma das definições mais lindas que eu já ouvi de Umbanda. É isso dela respeitar o nosso individualismo, porque ela respeita a individualidade de cada um. A gente não precisa se portar de uma determinada maneira para ser um bandista, para seguir a Umbanda, e é isso que eu acho muito bacana. Só que eu percebo que essa intolerância religiosa, quando vem de fora, né, de fora da Umbanda para dentro da Umbanda, ela não é só com a Umbanda. A gente vê que ocorre muito essa intolerância em religiões que fogem desse modelo patriarcal. Eu percebo bastante isso. Hoje, a gente ouve se falar muito do sagrado feminino,
do culto à natureza, da liberdade espiritual. E isso tudo foge desse modelo religioso, que é um modelo patriarcal. Por que que quando foge desse modelo patriarcal incomoda tanto as pessoas assim? Porque o modelo patriarcal é um modelo imposto. É um modelo imposto socialmente. Hoje é um modelo imposto comercialmente com as redes sociais. A gente tem que pensar nisso, não é? As redes sociais vendem um modelo dito normal. O que é normal? Então, as redes sociais vendem isso, a sociedade compra isso sem pensar, né? Por isso que o estudo é a coisa mais importante que o indivíduo pode ter, porque é o estudo que liberta o indivíduo dessas concepções errôneas. Eu digo sempre aos meus alunos, às vezes meus alunos dizem assim: "Mas você vai dar aula?" "Vou, nós não temos tempo." Tempo não é dinheiro. Isso é papo do capitalismo. Tempo é conhecimento amealhado. Não dá tempo, porque a vida acaba uma hora. E você não aprendeu. E saiu por aí discriminando ou reproduzindo o dito padrão normal. Que normal que é esse? Porque é isso que você se refere ao tradicionalismo, tudo que foge ao tradicional sofre reprimenda. É lógico, porque as gerações vão passando e vão se passando os valores, e nem sempre esses valores são corretos. Quem lhes disse, por exemplo, que, vamos supor, eh, determinados valores impostos aí pela sociedade, ditos como normais, são de fato normais, são de fato corretos. O que é correto para um não é correto para outro. E a sociedade vai levando isso à frente, vai levando isso, eh, empurrando com a barriga sem reflexão. A internet abriu espaço para reflexão, mas também abriu espaço para muito discurso de ódio. Com Abriu também certeza. muito espaço para, em vez de fomentar discussões que traz determinada pacificação ao espírito, determinada união dos umbandis, muitas vezes não cumpre esse prometido. Ela afasta. Eu vejo muito, porque na internet você fica atrás de uma tela, né, e aí as pessoas tendem a ficar um pouco mais corajosas, né, e a exporem mais as opiniões, a falar muito, não ter muito filtro no que fala, principalmente nas ofensas, né. Então a gente vê muitos na internet, eu vejo muito, com muita frequência no TikTok, por exemplo, muito Ah, discurso de ódio, muita coisa contra a Umbanda, contra essas religiões que têm influências indígenas africanas. Contra religiões, na verdade, que fogem desse padrão, né, patriarcal, que a gente fomos acostumados, porque foi, como você disse, foi imposto para nós. imposto e a gente cresce como criança, adolescente, sem essa discussão sadia. Eu acho que isso tem que começar desde o início, desde a formação do indivíduo. Ele tem que entender que existem diferenças, não existe um padrão dito normal, porque o que é normal para mim não é normal para você. Tudo bem se você não se identificar com Umbanda. Tudo bem se você for católico e um dia quiser vir ao terreiro de Umbanda, o terreiro de Umbanda não vai achar problema nenhum. Eu não sei se a religião que você professa vai se incomodar de você vir até a Umbanda. Isso ocorre. Mas a umbandista, isso não é problema nenhum. Você pode ir à Umbanda, pode tomar passe e pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser o que você quiser. A Umbanda recebe, porque a, a Umbanda tem como marco de fundação, vamos dizer assim, para nós colocarmos como referência histórica, a Umbanda, mais ou menos pacificado, temos como marco de fundação a incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas por um médium muito famoso, que era o Zélio de Moraes, radicado no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói. E o Zélio, quando incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele diz que ele fundaria ali um novo tipo de religião. E para ele, o caboclo diz
na tua primeira manifestação, que a Umbanda seria a incorporação do espírito para a prática da caridade, sem virar as costas a ninguém. Então, qual é o fundamento de Umbanda? É o canto? Não. É a defumação? Não. É o uso de imagens? Não. O fundamento da Umbanda é a prática da caridade, a prática da incorporação para a caridade, para a ajuda ao próximo. Você incorpora, você doa o teu corpo, você doa a tua matéria, você se desenvolve para ajudar o teu semelhante que está vulnerável. Então, como, por exemplo, você fechar a porta da casa de Umbanda? Nós vamos dar senha e aí nós fechamos a porta. E se aquela pessoa chega ali e ali é o último recurso que ela tem de ajuda? Então, qual é o fundamento de Umbanda? Isso eu gostaria, eu sempre gosto de dizer porque eu acho isso lindo. Qual é o fundamento da Umbanda? É a incorporação do espírito para a prática da caridade. Esse é o fundamento da Umbanda, sem virar as costas a ninguém. Então, se na tua casa não fazem defumação, não tem problema, meu amigo. É uma opção que vocês tiveram de não fazer. Se na tua casa não rezam o Pai Nosso, também não tem problema. Se na tua casa não tocam atabaque, porque tem muitas casas que não optam pelo atabaque. Não há problema nenhum, porque são fundamentos secundários. O primário, me parece que um umbandista não se atenta muito. Qual é? É a prática da caridade, sem virar as costas ao outro, seja o outro da posição social que estiver, na situação que estiver. Porque quando uma casa de fé é aberta, ela é aberta para a recepção de vulneráveis. Ela é aberta para a recepção daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade psíquica, emocional, social. Tem muitos lugares que não aceitam aquele indivíduo pela condição social dele. A gente sabe disso. Tem lugares elitizados. E eu acho que a verdadeira casa de fé está com a porta aberta. Está com a porta aberta e não vira as costas. Mas nós vamos sofrer porque vai ficar até meia-noite. Então nós vamos ficar até meia-noite. Porque a gente precisa atender aqueles que procuram. Às vezes é o único recurso que aquele indivíduo tem. Então, se o fundamento da Umbanda é o auxílio na prática da caridade dessa forma, façamos. Mas que fique essa reflexão, porque muito se discute sobre fundamentos de Umbanda. Todo mundo quer falar sobre tantos fundamentos. A Umbanda tem muitos, mas o primordial é o menos falado. Que é Interessante a isso, né? prática da caridade. Eu enxergo muito como não que os demais fundamentos da Umbanda não sejam importantes, mas eu vejo isso, a gente falando nesse preconceito que ocorre de umbandista com umbandista, talvez uma disputa de egos Ah, sim, para falar o evidente. meu é melhor, a ritualística do meu terreiro Isso é humano. é melhor, é mais bonito, É, o atabaque no meu terreiro é melhor, no seu não isso é tem, humano. tá faltando, tá errado, né? Isso são traços humanos levados para dentro da religião. E agora falando uma coisa aqui, né? Sem travas na língua, como é o boca a boca. Muita gente tem preconceito da Umbanda. Vejo aí o pessoal das religiões cristãs se benzendo quando a gente fala de Exu e Pombagira. Por que que essas entidades elas são tão demonizadas assim por quem não as conhece? Então, é engraçado que são tão demonizadas e, ao mesmo tempo, tão procuradas. Exu e Pombagira, de fato, são divindades e linhas de trabalho das mais fantásticas, e aí nós teríamos que fazer, acho que um podcast inteiro só para poder falar de Exu e de Pombagira, com todo respeito a eles. Porque, hã, lógico, Exu é uma linha de trabalho, é um orixá, se manifesta como orixá na Umbanda, assim como também se manifesta como linha de trabalho, e logicamente, hã, Exu tem uma capacidade especular, vamos dizer assim. Isso também foi trazido pelo saudoso Rubens Saraceni, porque ninguém entendia muito bem as manifestações de Exu.
inclusive o terreiro do Zélio de Moraes, que Zélio de Moraes morre dizendo que foi o fundador da Umbanda. Eu fundei a Umbanda. O Pai Zélio morre dizendo isso. E o Pai Zélio, ele nas suas giras, nos seus dias de atendimento, quando ocorriam as giras de Exu, ah, as giras ocorriam de porta fechada, né? Porque Exu sempre foi uma linha de trabalho mal compreendida, né? Exu sempre foi uma linha de trabalho mal interpretada. O médium incorporava e falava determinadas coisas. Exu era uma linha de trabalho desbocada, digamos assim. Falava o que bem pensava, falava o que bem achava e o que bem entendia, né? Então não ficava bem para a época que a Umbanda já era não tão bem vista, ainda hoje não é, imagine há 100 anos atrás. Então é natural que tentaram fechar as giras de Exu. Mas, evidentemente, depois da psicografia de Rubens Saraceni, que enriquece a Umbanda e revela uma quantidade de mistérios, digamos assim, que nós não entendíamos, ele traz que Exu é uma divindade que coloca para fora tudo aquilo que o médium tem guardado dentro dele no seu aspecto negativo. Então, logicamente, quando há incorporação da linha de trabalho Exu, por exemplo, o médium que tem traços violentos, ele tende na incorporação exteriorizar essa violência. O médium mal educado, quando ele incorpora o Exu, ele tende a exteriorizar essa falta de linguagem educada. Então, por isso ele se torna assim. E muitas casas de Umbanda, se você for pegar isso, isso é muito comum. Tentam o tempo todo, tentam, digamos assim, eles tentam doutrinar, essa é a palavra, eles tentam doutrinar o Exu que está ali se manifestando. Mas o Exu manifestante ali, ele não precisa ser doutrinado. Quem precisa ser doutrinado é o médium, que está altamente carregado de vícios mentais, vícios educacionais, morais, e que Exu, na sua incorporação, permite que ele coloque para fora, esvaziando. Tanto que o símbolo de Exu, que foi muito demonizado, é o tridente, porque o tridente culturalmente, nós entendemos ele como algo que perfura o espírito ou o corpo espiritual daquele indivíduo e ele puxa as cargas negativas existentes. Então, Exu é um esgotador. Ele esgota isso que tem de mais negativo no indivíduo. E o indivíduo traz os seus vícios, traz os seus hábitos. Então, doutrinar Exu digamos, um erro. Nós temos que doutrinar os médiuns que devem ter uma linguística, um comportamento, uma maneira mais humana. Porque se eles tiverem, Exu não se manifestaria dessa forma, como muitos imaginam. Então, esse é um dos traços que traz muito temor, ou que traz muito assombro à realidade dessa linha maravilhosa de trabalhos. Outra coisa, culturalmente, todos nós sabemos, isso também está nos livros de história, Exu, o Exu cultuado em solo africano, um dos símbolos de Exu era o totem. O totem de Exu era o falo. O falo era um enorme pênis duro, enrijecido, porque Exu significava para os antigos africanos a vitalidade. E, logicamente, numa tribo. Uma tribo, se você tem indivíduos, se você tem mais filhos, você tem mais mãos para trabalhar.
mais mãos para serem guerreiros. Então, havia um deus, digamos assim, da vitalidade. Haviam, dentre muitos deuses que os africanos cultuavam, que nós denominamos orixás, Exu seria um deus da vitalidade, da força, né? E o africano não traz a ideia de pecado do corpo, como muitas vezes o cristianismo não, o catolicismo. Vamos às diferenças de nomenclatura. Tamponar o corpo como se o corpo fosse algum pecado. Se você olhar as imagens das orixás, mulheres das nossas mães orixás, muitas estão desnudas, porque o corpo, os seios, não são tidos como pecaminosos de serem mostrados. São eles que nos trazem a vida, o alimento nos primeiros dias de vida. E quando o culto de Exu chega ao Brasil, com o português aqui, tentando impor a sua cultura, porque ele vai impor a sua cultura. Quando o culto de Exu chega aqui e o português olha aquele culto aonde se tem um totem simbólico parecido com o falo, o português, logicamente, olha aquilo e vai dizer isso é coisa do diabo. Então, obviamente, vai haver uma série de comparações, uma série de identificações. O tridente, tido pelo catolicismo como coisa do diabo, apesar de que as culturas pagãs, romanas, gregas, todas tinham seus deuses e deusas que portavam tridentes. Poseidon está nas beiras do mar, sempre portando, desculpe, o seu tridente, o seu instrumento, digamos assim. Os, os, o catolicismo, não vamos usar o termo cristianismo, o catolicismo vai fazer uma tentativa de demonização desses, dessas, desses instrumentos ditos pagãos, da cultura pagã, porque o catolicismo vai se sobrepor, depois todos nós sabemos. Mas isso é muito anterior à existência da Umbanda. Já existia, mas vai ser, pelo católico, tido como coisa do demônio. E, na verdade, para nós, na Umbanda, nós não temos nem a concepção do demônio, nós não temos nem a ideia do diabo, né? Eu estou aqui pensando, estou fazendo uma analogia com a história que o catolicismo conta de Adão e Eva, que Adão e Eva viviam no paraíso, nus, não tinham, não enxergavam um ao outro com olhos de sexualidade ou como pecado. E aí, depois que a Eva comeu a maçã que a serpente ofereceu, ela começou, né, a ter essa visão pecaminosa do corpo. Então a gente não pode impor isso que é uma cultura do que porque, por exemplo, o africano, ele não cultura você disse que no caso eles cultuavam, né, o Exu vinha um simbolismo ali, num totem, simbolizando um pênis, mas não pela sexualidade, pela vitalidade. Pela vitalidade. Para ter a sexualidade, você precisa ter a vitalidade. Por isso ele também é associado à sexualidade. Para se ter a vitalidade, precisa-se ter a sexualidade. Só que Exu vitaliza não só nossa sexualidade, Exu vitaliza a nossa fé. Exu vitaliza o nosso amor próprio. Exu vitaliza o nosso conhecimento, nossa sabedoria. Exu vitaliza o nosso equilíbrio interior. Exu vitaliza a nossa evolução, porque nós precisamos evoluir. Assim como ele vitaliza, porque ele tem 3 garfos, ou ele é tripolarizado, como nós chamamos, ele também desvitaliza tudo que está de negativo no campo da nossa fé. Ele desvitaliza tudo que nos desequilibra. Então veja você que não há como nós não cultuarmos uma linha de tamanha importância que vai trazer um equilíbrio vibratório para o espírito encarnado. Precisa desse
dessa linha de trabalho, porque cada linha de trabalho ela vai ter um campo de atuação, um ângulo de abrangência e de atuação. Exu é de uma importância gigantesca. Quantas casas fecham o culto? Por quê? Porque ele é desbocado. Desbocado é o médium. Então precisa Por quê? doutrinar os médiuns, Porque ele né? é mal educado. Mal educado é o médium. Mal educado é um médium que não recebeu a educação devida, a doutrinação devida. Ele vem para esgotar. A maneira que ele esgota é na incorporação. E a incorporação exterioriza tudo aquilo que está no íntimo do médium. Isso precisa ser bem pensado na Umbanda. A Umbanda é jovem, ela precisa de teólogos para reflexão. A Umbanda precisa de teólogos para reflexão e para avanço, teólogos sóbrios. E eu peço sempre às pessoas, eu sempre peço aos meus alunos, eu dou aula de segunda a sábado, eu peço aos meus alunos, procurem conhecimento, leiam. A internet é um instrumento fantástico, mas a internet está coalhada de informações errôneas ou de muitas vezes precipitadas ou de pessoas que não têm nenhuma condição de falar sobre aquilo. Eu acho que para você falar sobre um tema, você tem que estudar sobre um tema, né? A religião, acima de tudo, ela ela sempre foi objeto de estudo. Se você pegar os católicos, quanto tempo um padre demora para se ordenar? Ele sempre é formado, ele sempre tem alguma formação no campo de humanas. Ele não está muitas vezes vinculado ao campo de exatas ou biológicas, mas muito ligado à filosofia, muito ligado ao direito, muito ligado à história, porque ele precisa ter capacidade de discussão. Então, se nas outras religiões nós temos isso, na Umbanda não pode ser diferente. Nós precisamos ter teólogos capacitados a abrir discussões que enriqueçam e que permitam que a religião tenha o devido respeito que ela merece. Então é preciso, né, um médium de Umbanda, um médium de incorporação, ele precisa estudar Todo médium, para desenvolver a todo mediunidade médium dele. precisa estudar. É fundamental o estudo. Agora, quando você estuda alguma coisa, isso é interessante se observar. E aí não precisamos falar de religião. Você vai estudar qualquer coisa. Você escolhe um tema. Você começa a estudar aquele tema, abre-se um leque de possibilidades. Porque a criação é infinita. Deus é infinito na sua possibilidade. Nós nunca descortinamos por completo um tema. Você começa a estudar um tema, abre outro, abre outro, abre outro, e descobertas vão sendo feitas. Então, como é que se pode parar de estudar? Ninguém para. A gente morre estudando. Quem, eu estou preparado. Isso é prepotência. Quem é que está preparado? Nenhum de nós. Por isso que eu estou dizendo a você: os teólogos têm que estar abertos a discussões e a estudos de aprofundamento, porque a reflexão é sempre válida, porque o dia a dia traz situações novas que nós precisamos lidar. Isso é importantíssimo. Então, o médium precisa estudar, ah, quem frequenta a casa precisa estudar, o sacerdote precisa muito estudar. Então, o estudo é o que eu disse a você, nós não temos tempo. O tempo é conhecimento que a gente traz para dentro da gente, para dentro do espírito da gente e que vai ficar internalizado para a eternidade. Então, o espírito não pode perder tempo enquanto ele está aqui. Ele precisa aprender, ele precisa ler, ele precisa estudar e ele precisa estudar com boas referências. Então, os livros, os grandes autores, há grandes livros que precisam ser lidos e que precisam ser estudados por esses médiuns, para saber pelo menos o básico, para não ser preconceituoso ou não fazer aquilo que a gente começou a falar no começo, discriminar o outro, ou pegar o padrão imposto e achar que aquilo é normal, porque a gente vive num piloto automático, né? Seguindo o efeito da manada, né?
todo mundo Isso. vai copiando. Alguém Você disse definiu que é e o isso. restante não estuda, porque é cômodo, né? Não É, precisar estudar, nem procurar, nem é, ter a própria opinião. é, E aí continua seguindo o restante, muitas vezes sem nem saber por quê. você Segue sem saber por pega quê. pega um médio, que você vem fazer na casa de umbanda? Eu venho desenvolver minha mediunidade. Você vem, na verdade, acolher os que batem a porta, escutar as dores deles, que muitas vezes são muito maiores que as tuas, e você vê que a cruz que você às vezes carrega, porque cada um de nós carrega uma cruz, a tua cruz é muito menor do que aquele que está ali perante um guia, se queixando. Então o desenvolvimento começa aí. O desenvolvimento começa aí. É no auxílio, é na recepção, com sorriso, com abraço, acolhimento. Começa aí a gíria de Umbanda. Começa nessa forma de acolher o indivíduo. Agora, os médios, ao meu ver, muitas vezes não têm nenhuma noção disso. Não tem nenhum tipo de noção. Nem o médium novo, muitas vezes nem o médium mais antigo. Então, esses temas, eu acho que a Umbanda tende a crescer muito, porque cresceu nos últimos 20 anos, tende a crescer muito mais, e eu acho que tende a formar teólogos preparados que precisam discutir esses temas. Então, eu espero que isso de fato ocorra, porque é necessário, sim, a religião, ao firmamento da religião na grandeza que ela é. E uma coisa que a gente vê muito, como você mencionou, que a pessoa que procura uma religião, seja a Umbanda, seja o catolicismo, geralmente a pessoa, quando ela vai desesperadamente procurar, ela está vulnerável. E infelizmente nós vemos muitas religiões, inclusive religiões que se dotam desse Aproveitam, nome espiritualista, espiritismo, para manipular e se se aproveitar aproveitar. dessa vulnerabilidade, né, da pessoa que procura. Evidentemente, evidentemente. E aí, aquela máxima, né? Havia um programa muito interessante feito pelo Albujanra, que ele dizia: quem mais fez mal ao mundo, as religiões, os bancos. Ele fazia sempre essa pergunta aos entrevistados. Eu assistia muito e sempre isso me intrigou, porque de fato as religiões detentoras de um saber ancestral, muitas vezes se desviam, porque quem de nós também pode julgar? Nenhum de nós. Mas as religiões muitas vezes se desviam dos seus propósitos. O homem se desvia do seu propósito. Isso acontece, isso é comum. E aí, muitas vezes, uma religião que se desvia do seu propósito, ela inverte o dom da fé daquele indivíduo. Porque aquele indivíduo que vai de boa maneira e de bom coração, cheio de fé, porque a fé é um dom que está no alto das nossas cabeças, ele passa a desacreditar pela má conduta do semelhante. A tarefa do sacerdócio, ela é das mais difíceis para o espírito. O indivíduo que vem com a missão sacerdotal, ela, ele, seja ele homem, seja ela mulher, ele vem com uma responsabilidade de uma monta gigantesca. Porque quando o indivíduo fala pela religião, age pela religião, ele está falando em nome da religião. Então, quando ele faz algo, quando ele tem alguma atitude, aquilo resvala sim na religião e aquilo pode afastar a pessoa da fé, que faz tão bem a ela. Porque há um historiador muito interessante, famoso, Eric Rubensbaum, escreveu um grande livro, A Era dos Extremos. Ele dizia que no século XXI nós iríamos, o misticismo tenderia a se extinguir. Ele fez uma série de previsões, ele acertou muitas, mas essa não se cumpriu, porque nós estamos aí no limiar
Nós estamos no século XXI já, no ano de 2025, e o misticismo, as religiões, sejam místicas ou não, não estão nada fora de moda, porque os seres estão altamente adoentados, medicados. Tem era mais medicada do que a nossa? De forma alguma. Então, as religiões elas não deixaram de existir, não se extinguiram, o misticismo não se extinguiu, estamos aí, o indivíduo precisa dela, ela é uma ferramenta de ajuda, de auxílio, de reequilíbrio. Só que quando um sacerdote, seja ele de qual religião for, ele usa de má fé da religião e da fé do outro, ele inverte o dom da fé do outro e afasta o outro do real propósito da fé. Então, o sacerdote, ou um dirigente, ou um místico que vai lidar com pessoas, ele tem que ter muito cuidado. A responsabilidade dele é muito grande. Eu vejo muitas pessoas que querem a todo custo ser líder, serem líderes religiosos. Não, porque eu gostaria, eu quero abrir minha casa, eu quero ser assim. É de uma responsabilidade muito grande, porque você, nas tuas atitudes, todas elas refletirão naquele teu rebanho. E nós somos humanos, portanto, somos falíveis. No céu estão os anjos, no inferno estão os diabos, e no meio estamos nós. Nós temos tendência ao erro. Então, você querer ser um líder, eu acho que isso é uma missão que você já nasce. Tem uma frase, Platão dizia isso, para você querer ser líder é melhor você não ser. Para você ser um líder, aliás, é melhor você querer não ser. Porque o indivíduo que quer muito, ele tem uma tendência de errar muito grande, porque a vaidade sempre fala muito alto. E trabalhar nos campos da religião é muito perigoso. Eu aprendi isso com meu tio. Meu tio era sacerdote, morreu sacerdote de Umbanda, dedicado a vida inteira. Eu estudava no colégio marista. Meu tio dizia para mim: você vai entrar na capela, vai ajoelhar e vai rezar, como o padre falar. Respeita o lugar que você está. Respeita a fé do lugar que você está. Se é para rezar, é para rezar. Respeita o lugar, respeita a fé, respeita o jeito. Faz certo, seja probo dentro da religião, porque é o exemplo que o outro vai. Eu não tinha nem noção de que minha vida ia se deslizar dessa forma para eu hoje estar onde eu estou, ensinando o que eu ensino. Mas o respeito, ele é fundamental, eu acho isso uma preocupação. E meu tio dizia isso: tenha medo. Tenha medo porque você vai lidar sempre com o outro e você pode causar com as tuas atitudes coisas maravilhosas no outro, mas também terríveis na posição de um sacerdote. Eu nem sonhava em estar à frente da religião ou ensinar coisas, mas eu aprendi isso desde novo. E tem alguns livros que eu leio e eu vejo há duas missões muito importantes na face da Terra. Uma é a sacerdotal, a outra é dos estadistas. Se você olhar a história da humanidade, não há estadista que não tenha um sacerdote por detrás. Observa, hoje com as repúblicas, a coisa moderna e tal, mas ainda assim, na eleição presidencial, o candidato apresenta a sua religião oficial. Ele sempre tem um sacerdote por detrás. Cada estadista tem o seu sacerdote. Se você pegar a coroação que ocorreu agora na Inglaterra, que a rainha faleceu, um novo rei subiu ao poder, quem é que coloca a coroa na cabeça do monarca? É o sacerdote da igreja. É o poder atemporal ou espiritual que delimita e que concede o poder temporal ao monarca. E assim sempre foi desde o Egito, porque no Egito nós tínhamos o sacerdote junto ao faraó. Ele tinha sua casta sacerdotal, os seus sacerdotes. Assim foi na Grécia. Os Césares tinham, os Césares na Grécia, em Roma, desculpa, os Césares romanos tinham seus
sacerdotes, os seus templos, que cuidavam dos seus deuses, dos assuntos. Isso tudo se repete. O homem é que não percebe. Por isso que eu estou lhe dizendo, a formação teológica, ela é importante. E nós não damos bola para ela. E você, como estudioso da teologia das religiões, qual é o conselho que você daria para esse fiel que está numa situação de vulnerabilidade, para ele ter o mínimo de discernimento para saber quando que essa vulnerabilidade dele vai estar sendo manipulada ou aproveitada de uma maneira incorreta? Principalmente a maneira que você é acolhido quando você chega no lugar. Como é que você é acolhido? Se o fundamento da Umbanda, eu não posso dizer por aí o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Minha casa é Umbanda? Não posso dizer, não tem esse direito e essa prepotência, isso seria prepotente. Se a Umbanda como fundamento é a incorporação do espírito para a prática da caridade, se você pisar em um lugar e te cobrarem, eu acho que você pode, em primeiro lugar, levantar as antenas, porque foge do fundamento que nós estamos falando aqui, correto? Corretíssimo. Então, essa é a primeira baliza que você tem que ter no lugar que você entra. Como é que você vai cobrar e, na palavra cobrar, encaixar caridade? É um pouco complicado, é um pouco difícil você falar disso. Então, o atendimento naquela casa, naquele lugar, seja num casebre simples, porque o espírito não se importa. Se o preto velho não se importa, o caboclo não se importa, o Exu muito menos. Qualquer linha de trabalho que baixa ali não se importa aonde ocorrerá a manifestação. Ele vem simplesmente para dar uma palavra de consolo, de orientação, por isso que o médium tem que estar bem preparado, orientação, auxílio, carinho e, lógico, as limpezas que os guias fazem em todo o nosso espírito, nossos campos. Então, se o guia vem com esses princípios norteadores e ali é cobrado algo, eu acho que as pessoas devem ficar bem atentas, porque isso é prática comum histórica. A religião muitas vezes aproveita-se da vulnerabilidade. Não só a religião, né? Não vamos falar de religião. O próprio médium, muitas vezes, que tem as suas capacidades mediúnicas, se aproveita disso de maneira negativa, passando o outro para trás. Isso seria nos casos das pessoas que trabalham com a chamada de magia negra ou esse espiritismo utilizado para fazer o mal para outras pessoas? Sim, Porque sabemos que o consulente procura, né? Muitas vezes ele procura uma divindade espiritual para pedir que ela faça o mal para um inimigo, para sim. um ex-marido, Está nos ex-esposa. postes, passe pelas ruas, olha o poste, começa a observar poste. O que é que tem de propaganda, de amarração e de tentativa de, enfim, pagando você almeja. Tem muitas pessoas que discriminam as religiões, por exemplo, de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, discriminam, fazem uma discriminação explícita a essas religiões, mas procuram esses ditos pai de santos que fazem esses trabalhos desequilibrados. Porque você fazer um trabalho dessa monta, você não pode estar equilibrado. Porque você vai causar um desequilíbrio no próximo. Como é que você amarra alguém em você, sendo que aquela pessoa não está no seu destino, no seu caminho? Aquilo que te pertence, Chico Xavier dizia isso, aquilo que te pertence vai chegar até você. Aquilo que te pertence, de uma forma ou de outra, vai chegar até você. Então, se aquela pessoa não está no teu caminho, por que que você quer pôr ela a todo custo? Por que que você vai pagar para alguém fazer isso? Então, quem faz está desequilibrado e quem pede também está desequilibrado.
E aí essa pessoa que procura essa pessoa para fazer esse tipo de serviço, muitas vezes fala mal da religião de matriz africana. É a que mais fala mal, mas procura esse tipo de serviço que é altamente negativo e que vai acarretar o que nós chamamos de, usualmente se chama por aí, né, de karma ou de problemas, porque você vai envolver sempre a vida do outro. E nós não devemos mexer com a vida do outro. Nossa vida já é uma complicação. Nós temos tantas questões interiores a resolver. Nós temos tantas problemáticas para resolver nos nossos campos. Ainda vamos mexer com o campo do outro? Pensa sempre, eu sempre digo isso nas minhas aulas, pensa sempre que o que pertence a você vem até o teu caminho, chegue até você, as pessoas certas cruzem o teu caminho, para que você encontre a felicidade. Agora, nem sempre aquilo que você deseja, aquilo que você quer, é o que de fato vai ocorrer. Por isso que eu disse a você que desde a infância a gente precisa ser muito bem instruído pelo pai, pela mãe, socialmente, no âmbito que a gente vive, porque a gente é acostumado a querer uma coisa e a gente vai conseguir aquilo a todo custo. Hoje, se você for olhar, os coaches estão na moda. Vai, você vai conseguir, vai, você vai conseguir. Às vezes você não vai conseguir, às vezes aquilo não é para você. Eu não estou dizendo que você não deva desenvolver as suas potencialidades, porque nós temos muitas potencialidades, né, que estão dormentes no espírito e que precisam ser afloradas. Então, para isso, o estudo. Mas tem coisas que são para você, que estão no teu caminho, e tem coisas que não estão no teu caminho. E você tenta muitas vezes buscar uma coisa que não está no teu caminho. O que está no teu caminho flui muito naturalmente. Aquilo vai se abrindo para você de uma maneira muito comum, muito vai e você vai dizer tem trabalho, tem esforço, mas as coisas vão se desenvolvendo. Em contraparte, quando parece que uma coisa não está no teu caminho, aquilo é difícil, aquilo é sofrido, aquilo traz um sofrimento danado e a gente tem que renunciar. Mas me diga aí, quem é que quer renunciar a alguma coisa? Quem é que renuncia o desejo? Eu acredito que esse é o poder negativo também da mídia, né? Porque você citou o exemplo dos coaches, dos mentores, o Muito. pessoal vende um modelo, um estilo, mas que talvez dê certo para eles, mas não dá certo para você. Vende a esperança ou vende a certeza de que se você fizer daquela forma, aquilo vai dar certo. Quem lhes disse? Quem lhes garante? E eu já vi mentor se aproveitando também da vulnerabilidade da pessoa, se aproveita tanto daquela dor da pessoa que faz com que a pessoa enxergue que a última alternativa na vida dela seja ele. Seja comprar aquele curso, seja fazer aquela mentoria, seja seguir o que ele está falando. Pois é, você sabe que a Umbanda, o termo Umbanda, nós temos muitas, a etimologia é muito grande, né? A África, a gente encara muito a África como, vamos dizer assim, um continente, mas a África é um continente gigantesco. Deles a gente herdou uma série de palavras na língua portuguesa, então, enfim. Mas o termo Umbanda significa sacerdote, feiticeiro, vamos dizer assim. E para nós na Umbanda, há existe a necessidade de nós sermos sacerdotes de nós mesmos. Nós devemos saber se vamos para a direita ou para a esquerda naquela bifurcação da vida. Nós seguimos Pedro ou nós seguimos Paulo? Isso quem tem que dizer somos nós mesmos através de um autoconhecimento adquirido ao longo da vida, através de estudo, através de autoconhecimento.
E aí você tem muitas ferramentas, você não tem só religião. Você tem psicanálise, você tem terapia, você tem estudo, você tem, enfim, cada um vai encontrar um meio. Mas o que o indivíduo, o que o ser humano no geral tende? Ele tende a entregar nas mãos dos outros as suas questões próprias. Então eu entrego as minhas dúvidas a você e quero que você me dê uma resposta. Isso é complicadíssimo. É a tendência de terceirizar ao outro a Você responsabilidade das terceiriza. suas escolhas, E né? são suas escolhas são importantíssimas. Quem tem que se desenvolver de ser sacerdote de si próprio é você. É você que tem que se dar as suas respostas e encontrá-las através da tua espiritualização, que é o teu desenvolvimento. Mas aí nós vamos entrar num papo muito difícil, porque quem que quer? Quem Daria quer um outro desenvolver? podcast, assim como o José mencionou no começo, É. para falar de tudo que abrange a religião, a gente precisa de um tempo muito longo, de Quem, muito estudo, muita dedicação, quem né? é que quer desenvolver de fato? Quem é que quer enfrentar o seu interior, enxergar os seus defeitos, quem vai enxergar as suas as suas limitações para se desenvolver? Quem que quer? Tem isso aí, né, você vai fazer psicanálise, terapia, é para todo mundo? Todo mundo quer enxergar aquilo que faz com que a vida não dê certo ou não vá para frente? Porque às vezes tem questões que você não quer enxergar, você prefere ficar cego e levar a vida daquele jeito e continua reclamando. Então quem é que quer se desenvolver? Muita gente não quer, muita gente não deseja. Então é uma coisa muito complicada, né, é um tema, difícil, difícil. A gente estava dizendo de Exu. Exu é uma divindade que vem e ele coloca para fora mesmo todo esse negativismo internalizado. Ele exterioriza, é por isso que os médios gostam de incorporá-lo. E tem facilidade de senti-lo. Eles falam assim, comumente no jargão, vai dizer assim, mas a energia dele é parecida com a nossa. Não, meu querido, é você que está entupido de energia negativa e ele tem a facilidade de te esgotar, porque essa é a função dele na criação. Ele tem função, ele consegue pôr para fora e tirar essa carga emocional gigantesca que você está trazendo dentro de si. Então, por isso que você gosta de incorporar ele. Quando você ficar menos negativo, menos rancoroso, menos vingativo, menos mal educado, você vai passar a sentir outras linhas de trabalho, mas precisa por tirar tudo isso de dentro de você. Então é um processo de reforma e de autoconhecimento. Agora, o que os médicos querem? Eles querem reforma e autoconhecimento? Não sei. Deveriam. Eis a questão, Eis a questão eis a complexa. questão. Eu gostaria, José, para finalizar o nosso bate-papo, que você deixasse para quem está nos ouvindo no Spotify, quem está nos assistindo no YouTube, que você deixasse uma mensagem para quem ainda sofre de preconceito religioso, para quem ainda tem preconceito com as religiões de matriz africana, com as religiões ou com os cultos que fogem desse modelo patriarcal, para que as pessoas tenham esse despertar de consciência para estudar, para buscar um pouco mais de informação antes de pré-julgar, de pré-conceber alguma informação a respeito dessas religiões que sofrem ainda tanto com o preconceito. Olha, o mundo girou muito, o homem mudou pouco. Porque se você pegar historicamente as religiões, sempre nas primeiras manifestações religiosas, nas dissidências religiosas, porque religião nasce de dissidência. Ah, os antigos judeus não estavam satisfeitos com determinadas práticas, encontram na figura de Jesus, o Cristo, uma nova mensagem. Cria-se, inicia-se o cristianismo. O cristianismo se estrutura principalmente no catolicismo. O catolicismo vai negar a existência do espírito. Cria-se uma dissidência na figura de Kardec. Cria-se o espiritismo. Ah, assim como
Cria-se uma dissidência dentro da Igreja Católica através da Reforma, na figura de Lutero, porque as indulgências, os problemas. Então, todo início de religião, ele tem ele sofre preconceito. Por isso que eu começo dizendo na minha fala: o mundo girou muito, mas o homem mudou pouco. O homem não reflete na própria história. Os primeiros cristãos sofreram muito, foram mortos. É de conhecimento geral, porque histórico São Pedro, a pedra a qual a igreja se ergueu, foi foi crucificado de cabeça para baixo, onde hoje é o Vaticano. Então, eles sofreram perseguição religiosa. Então, o homem, ele tem dentro de si uma voracidade animalesca gigantesca, uma violência gigantesca dentro de si, né? Então, logicamente, nós começamos dizendo: a Umbanda é uma religião nova. Como ela é uma religião nova, ela vai sofrer preconceito, porque historicamente, se você olhar o mundo, ele é galgado nesses preconceitos gigantescos que existem por aí. E isso é triste. Isso é triste. Agora, como é que nós nos libertamos disso? Conhecimento, sabedoria e os valores que começam na família, que começam na escola. E aqui, se estamos falando da religião, começa dentro da tua religião. Se você segue uma religião, siga uma religião. Siga um centro, siga um terreiro, siga um templo que pregue esse tipo de valor. Porque o que acontece? Os indivíduos se juntam por afinidade, não é? Então, assim, eles se afinizam e aí eles se juntam pela lei de afinidade. Água e óleo não se mistura. E que quando não haja a afinidade, que haja o respeito. Que haja sempre o respeito, porque historicamente a gente vê que os homens se mataram por questões religiosas e outras questões. Então, o respeito deve sempre prevalecer. Nós estamos no século XXI. Nós temos catalogado pela história muito conhecimento. Mas me parece que, mesmo todo esse conhecimento catalogado, não muda a mentalidade do homem. O homem continua com muitas questões de discriminação. E no campo da religião também não é diferente. Discriminação de raça, de cor, religiosa. Aqui nós estamos no âmbito da religião. Existe. Então, assim, como é que nós vamos combater isso? Eu acho que eu sou um professor, não adianta você querer me mudar a vertente. Para mim, é o conhecimento que liberta o indivíduo. A questão é, esses indivíduos querem absorver o conhecimento? Essa é a grande questão, né? Não é fácil, demanda tempo, né? Demanda tempo, demanda estudo. Todas as aulas que eu dou, eu digo: compraram livros? Todo mundo responde: comprei, a maioria pelo menos, comprei. Leram? Não. Então, quer dizer, o conhecimento é galgado de esforço, não é do dia para a noite que você vai colocar o seu cérebro sobre um aparelho e ele vai, felizmente não é. Mas a gente precisa estudar. E aqueles que são pais, nós estávamos falando da missão do sacerdote, do sacerdócio, né, que é tão importante. Aqueles que são pais, o pai é que instrui desde novo a criança. Então, o pai tem que instruir essa criança com valores sempre não agregados a preconceito, porque muitas vezes vem ali do núcleo familiar desde o início. A criança reproduz, é a primeira referência que ela tem. Então, ah, nós estamos na lida do mundo. E nós não vamos resolver os problemas imediatamente. E nem temos esperança de que tudo se resolva aqui nessa vida, porque não vai, evidentemente não vai. A humanidade avança, evolui, sim, existe um princípio de evolução, mas ele é muito lento. São 2 passos, 3 passos para frente, 2 para trás. 3 passos para frente, 2 para trás. Nós sempre progredimos
e regredimos. Assim é o espírito, porque ele aprende com aquilo que ele aprendeu, amealhou, ele vive, ele passa para um novo estágio, mas ele erra. Nós somos humanos passíveis de erro, mas em evolução. Então, tolerância com o que erra e tolerância, de maneira geral, é a chave da libertação, digamos assim. Eu agradeço muito a sua participação, Eu que te essa agradeço. aula que você nos deu aqui. Eu ficaria mais 2 horas de podcast aqui conversando com você, porque para mim todo episódio do Boca a Boca é um aprendizado também. É por isso que eu tenho tanto amor em fazer o Boca a Boca. E um recado que eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo: intolerância religiosa já está bem fora de moda, né, José? E é muita falta de conhecimento. Então, procurem estudar antes de julgar, antes de preconceber ou de difundir qualquer informação. O estudo e o respeito é a chave para fugir da intolerância religiosa. Esse foi o Boca a Boca de hoje. Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece também de compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir um pouquinho de intolerância religiosa.